Olá, crianças, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem, né? Então, vamos aí iniciar mais uma aula de história, matéria favorita de vocês e a minha também. Então, hoje nós vamos falar sobre a ciência e a origem da humanidade, certo? Então, como é que surgiu a humanidade? Você já deve ter ouvido várias vezes, talvez quando fosse criança, não sei se a religião de vocês, mas nesse caso, né, o pessoal que é os estudantes que são aí da etnia Suruí, esses aí devem ter ouvido a sua própria mitologia, né, os outros que são, que não são indígenas, né, já deve ter ouvido a de Adão e Eva, né, o próprio pessoal da etnia indígena também já deve ter ouvido, né. Então, eu até coloquei na apostila de vocês, o mito da criação Tupi, tá? Esses dias atrás, eu encontrei até o mito da criação Suruí. Numa próxima oportunidade, a gente pode estar falando sobre esse mito, né? Então, pessoal, o mito, o que ele é? O mito é uma mentira? O mito é uma invenção? Na verdade, o mito, ele é uma forma em que os povos antigos achavam para poder explicar o surgimento do mundo, tá? Então, normalmente são ligadas a divindades. Normalmente algum deus fez, né? Apesar da gente conhecer o cristianismo, né, ser uma das religiões mais antigas do mundo, porque ela é fundamentada do judaísmo, mas existem narrativas sobre a existência do mundo que são mais antigas do que a do judaísmo. E também tem povos, né, vários povos no mundo, como os egípcios, que tinha como seu deus principal Amon-Ra, que no caso é o deus Sol, né, ele que teria construído esse mundo, aí teve 2 filhos, Osíris e Sete, né. Também temos aí a história dos gregos, que fala sobre Cronos, que era o deus do tempo, e aí ele teve vários filhos, né, mas os 3 principais eram Zeus, Poseidon e Hades. E temos também a Tupi, que eu coloquei para vocês, né, a Yanderu, Tupã, vários outros deuses dessa crença dos tupis. Então, pessoal, o mito, ele não é uma mentira, é uma narrativa que os povos antigos, eles tentavam explicar o surgimento do mundo, né? Então, eles tentavam explicar através dessa narrativa. Aí tem várias, né? Como eu falei para vocês, cada povo, cada cultura tem a sua narrativa. Aqui no Brasil, é claro, a mais propagada é Adão e Eva, porque é a narrativa que está na Bíblia, né? O livro dos cristãos, dos cristãos, né? Então, é a mais propagada no Brasil, mas nós temos hoje aí mais de 200 etnias indígenas no Brasil, provavelmente cada uma tem, como eu falei para vocês, a do Suruí é diferente da do Tupi, né, a do Suruí, esses dias atrás, eu encontrei num livro e li, ela é diferente da linguagem Tupi, né, da mitologia Tupi, tá? Mas, quando começaram a fazer pesquisas científicas, começaram a surgir outras teorias que explicavam o surgimento do mundo através da ciência. Tá? Então, nós, na escola, nós temos a mitologia, nós temos a forma de explicar através do criacionismo, que é através do mito, certo? E nós temos o evolucionismo, que é através da ciência, através da evolução. É claro, a gente se dedica mais ao evolucionismo, tá? Então, a origem da humanidade vem de perguntas que direcionam as perguntas, né? De onde viemos? Desde quando estamos aqui? Quando chegamos aqui? Todas essas perguntas, elas, né, levam a gente a refletir sobre sobre a nossa humanidade, né? De onde nós viemos, né? Como nós surgimos, por que estamos aqui. Até coloquei aí uma imagem aí do saudoso Seu Madruga, né? No episódio que ele olha para o espelho e aí ele vê a caveira dele, né? E a frase do Shakespeare embaixo, né? Ser ou não ser, eis a questão. Então,
como eu falei para vocês, o mito, o criacionismo é através de um mito, através de uma narrativa, e agora nós vamos ver através da ciência. Primeiramente, nós temos um tempo geológico. O tempo geológico, ele data que a Terra, ela teria iniciado mudanças na sua atmosfera por volta aí de 6 bilhões de anos atrás, tá? Então, por volta de 6 bilhões de anos atrás, ela começou algumas mudanças na sua atmosfera. E aí nós temos aqui, né, conforme vai passando o tempo, né, isso aqui até o professor de ciências pode estar aprofundando mais com vocês, né, se vocês tiverem alguma dúvida, aqui eu só vou dar uma passada por cima, porque o tempo geológico não nos interessa tanto quanto o tempo histórico, né? Mas aí nós temos aqui, né, o surgimento dos primeiros seres unicelulares há 4,5 bilhões de anos, e assim vai passando, né? E nós temos aqui os mais recentes, né, como, por exemplo, os dinossauros, né, o surgimento dos dinossauros há 140 a 200 milhões de anos, né? Primeiro eram seres marinhos, aí eles começaram os seres começaram a andar pela Terra, e surgiram os seres terrestres, né, os pluricelulares. Aí tivemos o fim, né, dos dinossauros, período Mesozoico, e aí vai entrando, até que nós chegamos ao homem, né, a raça Homo sapiens, que somos nós, por volta de 120 mil anos atrás, tá? Então, esse é o tempo geológico, fala, né, o tempo da Terra, tá? Como é que é explicado através da ciência a evolução? A evolução é explicada principalmente por Charles Darwin, tá? O darwinismo. Então, o darwinismo, ele explica que os seres vivos, eles vão passando por evolução, eles vão evoluindo, conforme seja a sua necessidade. Então, os seres mais fortes, eles têm maior chance de passar a sua adaptação para os seus sucessores, tá? Então, né, você já deve ter ouvido muito falar assim, o evolucionismo diz que o homem vem do macaco, né? Darwin diz que o homem vem do macaco. Não é bem assim a história, né? Na verdade, o Darwin, ele fala que o homem e o macaco, ou o primata, eles têm um ancestral em comum. Quer dizer que um ancestral em comum, uma parte não evoluiu, né, ou se tornou os primatas, e a outra parte se tornou a raça Homo, tá, que somos nós. Então, veja só, nós temos aqui, por exemplo, o Australopithecus, que é o nosso ancestral em comum. Veja, Australopithecus é o nome, né? Então, ele existiu por volta de 3,5 milhões de anos, e ele vai dar origem igual Pokémon, né? Tá na hora de evoluir, né? Uma coisa assim, né? Aí nós temos aqui o Homo habilis, que é o primeiro da raça Homo, né? Então nós temos aqui há 2,5 milhões de anos o Homo habilis. Nós temos depois do Homo habilis vai surgir. Então o Homo habilis ele é conhecido porque ele ainda utilizava as mãos para poder caminhar ainda, tá? Mas ele era um homem habilidoso, por isso que é habilis, né? Ele já aprendeu que sua mão pode virar a extensão do seu corpo se ele pegar, por exemplo, um pedaço de pau para bater em um animal, tá? Depois nós temos aí o Homo erectus, né? Aí já fala, o homem erectus, o homem reto, né? Ereto. Então ele já começa a andar somente com as duas pernas, aumenta a sua visão, né? Porque experimenta em casa, abaixa, né? Fica com as mãos e os pés no chão e tenta levantar a cabeça, né? Ela só vai ficar até aqui. Então, quando o homem ele passa a andar com as duas pernas, ele consegue levantar mais sua cabeça, né? Então, o seu campo de visão aumenta, tá? Começou a produzir já ferramentas, né? De osso, pedra. Produzir não, né? Pegava, né? O osso pegava a pedra e utilizava como ferramenta, não produzia ainda. Então, isso foi entre a 1,8 a 1,6 milhões de anos atrás. Depois aparece o Homo neanderthalensis, esse aí ele é contemporâneo ao Homo sapiens, né, os dois conviveram. Algumas teorias dizem que os Homos neanderthalenses eles foram extintos pelos Homo sapiens, né, outros dizem que eles se uniram com o Homo sapiens, né, então viraram um só, tá? Então vocês vão percebendo também que a pelagem no corpo vai diminuindo, né, conforme vai passando a evolução.
Veja que o Australopithecus tinha bastante pelo, o Homo habilis já tinha menos, o Erectus tinha menos, o Neanderthalensis tinha menos, e por fim o Homo sapiens, que somos nós, né, surge em torno de 150 a 100 mil anos atrás, que somos nós, os Homo sapiens. E aí depois tem o Homo sapiens sapiens, né, o homem que sabe, né, que seria realmente nós hoje, aqui, né. Então, no Neanderthalensis para o Homo sapiens, aí já tem a produção, né, de ferramentas. Nós vamos estudar depois o Paleolítico, o Neolítico e a Idade dos Metais. Então, vai evoluindo, né, até hoje a gente chegar aí a ter, né, a pólvora, né, assim por dizer, né, de ferramenta, né. Então, o homem, ele, obviamente, ele vai andar pelo mundo, né. Até uns 4, 5 anos atrás, falava-se que o primeiro da raça Homo a sair da Ásia foi o Erectus, né? Mas um grupo de pesquisadores brasileiros descobriu que o primeiro a sair foi o Homo habilis, a sair da África. Então, isso ocorreu há muito, muito tempo, né? E aí o homem começou a andar pelo mundo. Então, veja que há mais ou menos 100 mil anos, ele estava na Ásia e na Europa, né? 40 mil anos já um pouco no ocidente da Europa. Entre 65 e 50 mil anos, ele vai andar mais pela Ásia e também vai chegar até a Austrália. Por volta de 20 mil anos, vai chegar na América. Tá? Algumas teorias datam aí de 12, outras teorias falam de 50 mil anos atrás, né? Vai de cada teoria, tá? Então, pessoal, assim foi, né, a história aí de como é que o ser humano explica o nascimento, o seu nascimento, né, no mundo. Então, nós temos o criacionismo pelo mito, o evolucionismo pela ciência, tá? Então, como eu falei para vocês, o principal foi o Darwin, mas teve outros, né, teve, por exemplo, o Lamarck, que também foi um dos pensadores aí do evolucionismo, tá? Tinha uma teoria diferente do Darwin, a teoria mais aceita realmente é a teoria do Darwin, tá? Como eu falei para vocês na teoria do Darwin, os organismos mais aptos a sobreviver no ambiente, eles é quem apresentam a maior chance de reprodução e transmissão das características vantajosas, veja só, uma evolução vantajosa, né, aquilo que vai fazer com que ele fique melhor no meio ambiente, né, no habitat natural, né, para os seus descendentes, então, transmite pai para filho, tá? E que todos, né, possuem um ancestral em comum, como eu falei para vocês aqui sobre o homem, né, o ancestral em comum nosso seria o Australopithecus, junto com dos primatas, tá? Então, pessoal, em suma, é isso aqui, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, sabe aonde me encontrar, tá? Pelo WhatsApp aí, pelo grupo da escola. E, no mais, tá? Precisarem de alguma coisa, certo? Então, eu vou encerrar a aula por aqui. Eu espero que vocês tenham uma boa semana de estudo, certo? Um abraço para todos vocês.